Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus invada seus corações. E hoje eu estou aqui com o pastor Leonardo, onde estamos aqui na praia do Hermenegildo, e nós vamos conversar um pouquinho com o pastor Leonardo, saber um pouquinho da sua história, da conversão dele, como que ele se tornou pastor, como que foi toda a trajetória da vida dele, como ele veio parar aqui na praia do Hermenegildo hoje, porque o pastor já esteve lá em Minas Gerais, já foi pastor em Minas Gerais e agora está aqui na praia do Hermenegildo. Vamos entender por que Deus trouxe ele para cá, qual o propósito que Deus tem para esse lugar, né? Como que ele está vendo esta vinda para cá e quais os planos, os projetos, os planos que ele tem para esse lugar, de que forma ele pretende fazer com que essa igreja cresça, o evangelismo local aqui. Então, para isso, eu convido vocês a acompanharem, podem deixar seus comentários aqui, que depois a gente pode estar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não perguntar para ele, vocês vão poder estar deixando nos comentários aí, a gente vai depois repassar e mandar a resposta, e falar a resposta aí para vocês, tá bom? Muito bem, muito obrigado, primeiramente, pastor, por nos receber aqui, pelo carinho, pela hospitalidade. Então, pastor Leonardo, para nós começar, eu gostaria de perguntar como que foi a sua conversão. Como que o irmão conheceu Jesus? Como foi sua trajetória até conhecer Jesus e se tornar crente? Amém. A paz do Senhor, para quem está ouvindo, né? A paz do Senhor, pastor, a minha trajetória, né, como cristão começou em Porto Alegre, né, onde eu sempre morei, até os 30 anos quase. Aí eu me converti num culto assim, eu fiquei sem trabalho e aquilo ali parece que foi o suficiente. Eu não gostava de crente, mas eu tinha dois tios crentes, né? Até um deles estava ontem aqui, uma delas faleceu faz pouco tempo, que foi a minha tia que me levou para Jesus. E eu, naquele dia, eu pedi para ela, né? Eu estava fazendo cálculo na quarta-feira e eu não fui na aula de cálculo, na PUC ali em Porto Alegre. Naquele dia eu fui no culto pela primeira vez. Ali ela fez o convite para mim, eu era muito tímido, né? E eu cheguei ali, né, com aquela timidez, assim, ela com um jeitinho me levou até o pastor. E ali o pastor perguntou se eu queria Jesus, né? E eu disse que eu queria um trabalho. E ele disse assim: aceita Jesus, ele te dá o trabalho. E chegou isso foi numa quarta, no domingo eu tive já uma experiência muito forte, né, no mundo espiritual, né, eu vivia uma vida muito bagunçada, de noite, de promiscuidade, andava, né, e aquela noite, eu lembro que eu passei uns 4 dias de festa, assim, só que quando eu tinha ido para Santa Catarina, e no domingo eu cheguei em casa e durante um sono, assim, senti uma coisa pegando pela garganta. E naquele momento ali eu comecei a chutar, achando que tinha alguma coisa em cima de mim, um gato que a gente tinha lá em casa, um gato bem pesado e gordo, eu achei que era ele. Quando eu vi que não tinha nada, eu tentei gritar e me levantar e não saía voz, né? Tentei gritar minha mãe, meu pai. Como eu vim de uma família católica, meu bisavô era arcebispo, né? Foi, né, padre, né? E eu fui fazer o sinal da cruz, só que não adiantou nada, eu fiquei mais torto em cima da cama ainda. Como se fosse uma luta corporal. Só que aí me veio o nome de Jesus na boca. E quando veio o nome de Jesus na minha boca, aquele negócio me soltou na hora. Eu não era pastor, não era obreiro, nada. Mas eu vi que Deus, naquela hora, na autoridade do nome de Jesus, o negócio me largou. E eu acordei no outro dia com esse barulho na minha cabeça. Pô, mas esse nome tem poder. O irmão tinha ido uma única vez. Uma única vez. Só aceitei Jesus. Aceitou Jesus meio forçado na marra, no troco do serviço ali. Disse, ó, aceita Jesus, que Jesus te dá o serviço. Então... É verdade, foi desse jeito. Foi exatamente assim. Eu não lembro de nada do culto, eu só lembro de um rapaz que falava em línguas, tinha 500 pessoas, e aquilo me chamou a atenção. Eu disse, nossa, queria falar um negócio disso aí. Casualmente ele estava atrás de mim, tinha 500 pessoas, mas não tinha muita gente batizada com o Espírito Santo, só lembro dele. Então do culto eu lembro isso, né? Aí chegou na quarta-feira também, para completar a palavra do pastor, eu entrei num lugar, numa entrevista que não tinha jeito, já tinha batido em tudo que era porta, e a única porta, sabe aquela porta feia, que ele disse, não, aqui não tem jeito, alguém me ligou e disse, ih rapaz, tu tá perdendo tempo. Quando eu entrei ali, a porta se abriu para mim, aí eu conheci o Deus que abre porta, né?
aonde não tem porta ali, e as portas que estavam tudo abertas para mim se fecharam, né? E aí eu conheci esse Deus, né? Que me abriu minha porta, abriu a porta e dali para frente eu comecei a frequentar os cultos, Igreja Batista, Brasa, lá em Porto Alegre, perto do Olímpico, era no mesmo tempo do Olímpico. Aí eu ia todo domingo, eu ia ali. Faltava alguns porque eu gostava de sair por aí, só que chegou um tempo, um ano depois eu fiquei firme. Tava tipo com o pé em duas canoas. Tava. Ia um dia na igreja, dali um pouco já ia para a Fusarca. Exatamente. Ia para a Fusarca, falava de Jesus na Fusarca. Porque Deus, aquela confusão. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu andava na rua e era que nem veio, eu disse assim, olha, eu chorava, eu sentia a presença dele, né? Sim. E foi algo... Mas ainda estava impregnado na carne. O meu pecado. O pecado, aquilo que vinha do mundo, toda aquela vida que estava ali, aquilo impregnado, que faz parte da crença e do hábito, né? O hábito, aí tu entrou no ponto certo. Era mais hábito, porque eu senti um negócio tão forte que eu não, né, da parte de Deus, que eu não sentia mais aquele aprisionamento de ter que ter uma namorada, de ter que procurar um amigo, né, aquela coisa, né, tá sempre eu atrás. Não, eu consegui ficar tranquilo, graças a Deus, só que como eu não firmei, eu em vez de melhorar, chegou uma hora que eu comecei foi a piorar, entendeu? Fazer coisas piores. Meu irmão usava droga? Eu usava droga. Bebia e usava droga? Bebia e usava droga. Nesse tempo era socialmente, né? E que tipo de droga o irmão usava? Eu usei maconha, usava, inclusive até eu pregava para os outros usando maconha. Maconha, cocaína, mas era tudo bem... Fumando maconha e pregando Jesus. E ainda falava de Jesus. Né, mas era uma coisa que eu estava vivendo. Era uma transição. Era uma transição. Era sentindo, tentando lutar contra aquele chamado, mas ao mesmo tempo era como Jeremias, aquela brasa já estava viva dentro do coração ali, né? Que não conseguia mais calar, e por isso que mesmo usando maconha, mesmo estando junto, tinha ousadia de falar de Jesus para os outros, né? Falava, sentia a presença de Deus. Eu cheirava cocaína também? Cocaína eu cheirava pouco, mas cheirava de vez em quando também. Mas outras drogas, crack, esse tipo de coisa? Não, eu usei muito antes, quando eu era adolescente, que eu usei, tive um problema sério com droga, depois foi... Com que idade começou o problema com droga? Com 13 anos. Com 13 anos. E para entrar nas drogas, o que foi o fator predominante? Foi influência, amizade? Foi o fato de eu ter uma timidez muito... Eu não conseguia entrar numa escola, eu tinha muito medo que me chamassem na frente, então eu não conseguia interagir. Então, com a droga, o que aconteceu? Eu comecei a me aproximar de umas amizades que ficavam do lado de fora da escola, né? Eu já tinha vergonha, Porque chega uma certa nível na escola que eles começam a te colocar mais, para te se expor mais. Foi nessa época que eu resolvi começar a correr. E as amizades que foi me influenciando me levou para o caminho errado. Na verdade, o desejo que o irmão tinha na época tinha aquela timidez, mas queria ser um pouco mais extrovertido. Queria olhava para os outros alunos mais populares, para aquela gurizada ali, e tinha aquele desejo. Eu também quero ser extrovertido, ser comunicativo, ter essa... Sim. E daí, aos poucos, foi tentando se entrosar, se aproximar deles. Se entrosar foi rápido. Foi tranquilo? Foi rápido. Eu já tive uma experiência dentro de casa mesmo, de família mesmo, apresentando alguma coisa, entendeu? Então não foi só lá. Na verdade, para te dizer, meu negócio com droga começou foi no Hermenegildo. Aqui até ele trazendo a memória, foi aqui. Eu nunca estou esquecendo. Como que foi? Foi na casa dos parentes, né? Tinha um tio meu, ele tinha muito amigo, né? E aí, como eu ficava aqui, ele dizia que não tinha nada a ver, mas ele via que os amigos ofereciam e eu estava no meio, entendeu? E aí a gente jovem queria experimentar, eu curioso, queria experimentar, via todo mundo fazendo. Eu tinha uns 13 anos. Uns 13 anos de idade. Aí quando eu fui para Porto Alegre, o troço só foi desenrolando mais ainda, né? Foi o tipo de amizade. Então já tinha o primeiro contato com droga aqui, viu que aqueles outros jovens lá em Porto Alegre usavam droga e foi juntando, se aproximando. E ali eu me afundei, ali eu comecei a usar, aí já comecei a usar tiner, né, droga de cheirar, e aí a minha mãe chegava em casa, era uma bagunça, era toco de cigarro, eu saía para trabalhar, e a minha mãe passou muito trabalho comigo nessa época. E daí,
qual o efeito que o irmão via que a droga gerava, que fez com que o uso se tornasse frequente? Por exemplo, o irmão era tímido. Sim. Quando usava droga, se sentia como? Eu sentia mais livre. Mais livre, mais relaxado, mais aberto, mais extrovertido, bebida também. Mais falante. Mas eu pergunto isso porque esse é um ponto muito importante, que é importante as pessoas saber, e até muitas vezes dentro da igreja, o porquê, o efeito que tem numa pessoa quando ela vai para as drogas, que é o que acontece. O cérebro, uma pessoa ela tem, vamos dizer, uma limitação, uma timidez, ele gera dopamina, que é um hormônio do prazer. Aquilo faz com que a pessoa ela se sinta, se ela tem o desejo de se tornar extrovertida, falando, que ela vai soltando com aquilo gera prazer, e por isso que ela vicia. Eu tinha um problema tão sério que eu não conseguia interagir com 3, 4 pessoas, eu ficava num vermelhão, ansioso, suava, né? Era uma coisa terrível para mim, era uma limitação muito... E esse é um ponto que mostra o quanto a droga ela é realmente uma armadilha do diabo para aprisionar as pessoas. Porque o que acontece? É como você disse, tu quer ser extrovertido, olha, toma isso aqui que você vai ficar extrovertido, entende? Mas depois tem um preço, ele te dá e depois ele te aprisiona, ele te prende e te encarcera dentro da droga. Então por isso que a gente vê tantas pessoas hoje que ela entra e ela não tem o objetivo de se tornar uma pessoa em situação de rua, se tornar um drogado, mas a consequência é que ela caiu num laço que ela vai ser aprisionada depois. Então estou só fazendo esse adendo aqui, na verdade, porque o que acontece, com certeza vai ter jovens aí nos vendo nesse vídeo, e é importante eles irem entendendo o perigo, o laço, aonde que está o perigo lá com o grupo de amigos, em você querer ser que nem eles, em você querer se enturmar, né? O desejo que você tem, que ele é um desejo inocente, você quer ser como os outros, né? Mas na verdade às vezes você toma caminhos errados que depois ele vai ter consequências muito sérias. E por isso a importância do grupo de jovens dentro da igreja, né? Sim. Um bom alinhamento. Mas como que foi a partir desse momento dos 13 anos em diante ali, com essa experiência com a droga? Como que foi esse relato, a vida do irmão relacionada à família, à droga? Qual foi a consequência de tudo isso? Isso aí, quem sofreu muito foi minha mãe, né? Minha mãe foi a que mais sofreu, até porque tinha vez que eu saía de casa, eu lembro até hoje que uma vez eu fiquei cheirando tiner, perdido numa praça lá, não achava nem o rumo de casa. E aí, depois e me levaram para casa. Então eu passei muita situação também, uma vez também, lembro na Redenção, eu estava cheirando e ali, daqui a pouco deitado num banco, e daqui a pouco veio alguém com um ferro, tentou me bater, e eu não sei, acho que eu vi o sol, desapareceu, acho que era de dia, né? Aí levantei a cabeça, quando ele bateu no... Então eu fui livre de muita coisa, né? E outra coisa, quando tu tá nesse meio aí, o pessoal não é teu amigo, né? Daqui a pouco eles querem te bater no meio daquela confusão ali, né? E aí tu não sabe o que esperar, na verdade, é um meio perigoso, né? Ali não tem amizade, não tem ninguém é amigo de ninguém ali, na verdade. E pelo que eu percebo, aquelas amizades iniciais foi só o início, depois o irmão começou já a andar por outros lugares, como estava na Redenção, já ia para outros lugares já sozinho, onde tivesse a droga, a promiscuidade, tivesse algo atrativo nesse sentido, chegava e estacionava ali mesmo. Onde tivesse coisa, às vezes era subindo o morro, né, e indo atrás, eu fumava maconha quase o dia todo. E daí uma coisa ia puxando a outra, né? Aí fazia festa em casa, minha mãe, meu pai, 2 bancários. Imagina um prédio com 6 andares, um prédio fechado, um prédio, né, até um prédio bom assim. Aí a vizinhança via, a gente fazia uma festança, minha mãe e meu pai passavam até vergonha com a gente, né? E junto eu acabei levando minha irmã junto, que era menor que eu, 1 ano e meio. Ela começou a entrar nas drogas. Também começou a entrar também. E na verdade, o irmão trazia esses amigos que fazia na rua, que tinha na rua para fazer festa. Era na escola, aquele grupo que tu escolheu para ser teu amigo ali, que eu falei, aqueles que ficam do lado de fora. Aquele grupo eu escolhi, aí na hora da aula, né, que a minha mãe estava trabalhando,
nosso apartamento ficava aquela bagunça ali. E aí ela chegava às vezes e nós tínhamos feito uma festa lá. A bebida, a droga? Era tudo que não. E quanto tempo durou isso aí? Foi por quanto tempo? Não foi um tempo muito longo, porque como eu tive esse contato com o Tiner é uma coisa que é uma química violenta, né? Sim. Eu tive um problema de depressão muito sério com aquilo ali, então eu não podia nem tomar qualquer coisa que eu tomava, uma cerveja, aquele troço já acendia e eu deu uma depressão tão terrível que eu naquela época eu pensei em me matar. Eu não conseguia dormir, ficava 2 dias e eu pensava uma maneira de me matar, só não sabia como, né? A gente pensa nas consequências, uma facada, aí tu fica pensando, se eu tivesse uma arma talvez eu me encorajasse, né? Então eu não, mas o que eu pensava assim, deu uma depressão horrível, eu nunca, né? Isso me ajudou a parar. Esse é um ponto que o irmão falou muito importante. Por quê? Porque aqui na região onde nós estamos, Santa Vitória do Palmar, ele está acima do ranking nacional em relação, eu não posso falar essa palavra, né? Porque senão o YouTube derruba o vídeo. Então tem que ser pessoas que tiram sua vida. Está acima do índice, está em primeiro lugar no ranking. E um dos indícios, perto da fronteira, algo é droga, outro é a distância de Deus. A distância de Deus, ou seja, não ter uma proximidade com Deus, ele te coloca no mundo. O mundo que ele te oferece é isso. E daí o que acontece depois? Ele te joga na depressão, ele te joga numa ansiedade, ele te joga num autoabandono, e é o que resulta nessa consequência. Então, o que está acontecendo nessa região aqui, hoje eu já começo a compreender o porquê que Deus moveu o irmão para cá. Porque o seu testemunho, que hoje nós estamos gravando aqui, ele precisa ser proclamado nessa região. Essa região com alto índice de pessoas que estão vivendo isso que o irmão viveu. Então, note só como a gente vai começando a entender os planos de Deus. Aqui, nessa região, o índice é maior que o índice nacional. Está em primeiro lugar no Brasil. O lugar em mais pessoas tiram a vida de acordo com a população, pelo índice populacional. Santa Vitória do Palmar, a região do Chuí, então toda essa região. Então isso quer dizer, precisa um trabalho com jovens muito forte. E esse trabalho precisa de alguém que tenha experiência, alguém que já passou por isso, alguém que já viveu isso, que sabe o que ele está sentindo, o que ele está pensando e os caminhos que ele está percorrendo, para que possa alertar, possa dizer, eu já vivi isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Então agora começa, já com o testemunho do irmão que eu não conhecia, já começa a fazer sentido o porquê que o Senhor lhe trouxe aqui. Tem um objetivo maior, tem algo muito importante. Isso mostra para nós o que acontece, que os olhos do Senhor estão fixos sobre essa região aqui. Amém. Porque algo muito grande tem para acontecer aqui, uma reviravolta na realidade que está acontecendo aqui. Amém. Mas muito bem, vamos continuar falando sobre... Aí o irmão entrou em depressão. Depois que o irmão entrou em depressão, me conta um pouquinho a respeito de como que foi dali em diante, como que tinha que idade mais ou menos? Ali eu tinha uns 16 anos. 15 anos, vamos dizer assim. 16 anos depois eu comecei a querer usar devagarinho. Eu já tinha, eu gostava muito de jogar futebol, eu gostava muito de esporte. Então eu recuperei, porque eu fiquei muito magro na época, e fui recuperando meu físico. E como eu gostava muito de esporte, eu recuperei. Aí comecei a estudar, peguei o gosto para estudar também, pensar no meu futuro, entrei no Parobé, escola técnica. Antes porque com aquele problema que eu te falei de timidez, eu não consegui terminar o 2º grau. Aí tive que fazer um supletivo. Ainda tentei roubar, na época eu me lembro que eu tentei roubar o carro, foi a última coisa grave. Estava misturando de novo com gente mas aí ali eu comecei a ficar, né, ter objetivo na minha vida, estudar, fazer eletrônica. Tentou roubar um carro de quem? Isso aí foi um dia que eu estava, por causa da droga também, eu tinha parado, mas estranho? E misturei com gente da escola de novo, Sim,
Roubar carro de estranho ou de familiar? Ah, não, é de estranho. É estranho. De estranho. Cometia algum outro tipo de furto, não? Não. Esse daí eu tava indo na onda deles, porque eles já eram de Mas lugar chegaram a roubar o carro? Não, eles, o carro, eu estava tão para lá de Bagdá que eu estava carregando um garrafão de vinho e eles tentaram ali, os dois rapazes, e aí disseram assim, então a senhora está nos olhando, vamos embora, e fomos embora. Só que aí, quando a gente foi embora, alguém denunciou, não sei se foi a própria senhora, aí a polícia reuniu nós rápido ali, né? Na mesma hora que a polícia gritou comigo, eu fiquei são na mesma hora e ali, no final não levamos nada, não. Chegaram a levar vocês, a polícia? Não? Chegamos a levar, eu passei a noite toda, né, para ir para FEBEM, eles te largam no lugar lá, e aí lá eu vi, né, coisas que ali, né... Foi para FEBEM? Não, eu cheguei para FEBEM, era 6 da manhã, aí eu passei a madrugada ali com o pessoal que estava preso, né, eu, o Luiz, eu lembro o nome do rapaz, que já tinha uns 17 anos, até dizer assim, para a gente me cuidar do outro ali, mas chegou de noite, o Luiz começou a dizer que tinha advogado, que eles não tinham prova, e aí começou e eles pegaram e liberaram a gente, Não precisou nem os pais retirar. Aí mandaram a gente e a gente não foi para FEBEM. Não tive nenhum. O outro, que era de maior, sim, o outro, acho que umas 2 da manhã foi liberado, mas nós ficamos até de manhã cedo. Daí, mas não precisou ir sua mãe lá? Não. Aí eu inventei uma mentira, né? Porque minha família não podia saber que eu estava usando droga nem fazendo coisa errada. Aí eles não. Ficou até marcado a data porque foi no aniversário de casamento da minha mãe e do meu pai, dia 28 de julho. E a sua irmã, como que estava nessa época que tinha entrado para as drogas? A minha irmã também tinha uma vida muito bagunçada. Depois que ela entrou, né, vida bem bagunçada, promíscua, assim, né? Ela chegou um tempo que meu pai chegou a dizer assim, até botava ela fora de casa, das vergonhas que ela fazia passar. Só que a minha irmã aceitou Jesus primeiro do que eu, né? E todo mundo olhava e dizia assim, não tem jeito. Ela falava. Ela era um caso que todo assim. Ela via como um caso perdido. Um caso perdido. Droga, prostituição, tentava trabalhar, mas a cabeça toda bagunçada, e até que ela aceitou Jesus e ela ficou centrada. E me diz uma coisa, ela chegou a se internar? Não, minha irmã não. Eu usei mais que ela, na verdade. Ela, na verdade, ela se libertou das drogas por meio do encontro dela com Jesus. Até ali ela usava. Ela era bem bagunçada. Mas não chegou a precisar de internação? Em clínica de recuperação, nada? Não chegou. Só que eu chegava de manhã cedo, né? Meu pai ficava com vergonha, né, dos vizinhos. Sim. E a partir do momento em que ela aceitou Jesus, dali em diante ela... Não, ela ficou crente. Ali ela era... ela aceitou e acabou com tudo. Aí eu queria escutar reggae, as coisas, né? De vez em quando eu me tornava até agressivo. Eu já tinha uma vez, até bati nela por causa do louvor que ela escutava, eu detestava crente, né? Eu te falei, quando eu fui para a igreja, eu não gostava nem do meu tio nem da minha tia. Mas aí que está o ponto, na verdade, o que acontece. Ali já estava acompanhado do espírito opositor, né? Porque se nós analisar o que acontece, quando ela se converteu, ali que foi a revolta. Sim. Então ali que gerou a revolta para cima dela. Passou a não gostar de crente, mesmo ali, mas por quê? Porque tinha um espírito opositor que estava tentando, na verdade, fazer com que ela voltasse. Esse espírito opositor, ele tentava desmerecer tudo que ela estava fazendo, criticar, condenar. Não é? Então, quando a gente olha para o mundo espiritual, a gente está olhando para algo físico, para a química, para a biologia, vamos dizer, da dependência química. Mas por trás disso, tem sempre o mundo espiritual, porque o que acontece é a questão espiritual que ele arma o laço para aprisionar o homem. E depois o homem se aprisiona pela fisiologia, pela questão química, né? Mas tem esse mundo espiritual. E ali essa oposição, essa revolta, na verdade, não foi nem lá do estilo, começou ali, né? Esse é o ponto. E o primeiro testemunho, a primeira semente lançada para quebrar as cadeias do maligno, começou por ela, né? O louvor já contava. Por que o louvor estava incomodando? Por que o louvor incomodava? E a briga foi por causa disso, começou por causa disso. Daí o irmão bateu, né? Aí acabei batendo nela.
Aí os pais enlouqueciam, não brigavam. Exatamente. Muito bem. E daí, ali em diante, ela alinhou e ficou crente. Aí depois acho que um ano depois, ou 2 eu... logo depois aí. Um ano depois, 2 anos, acho que eu aceitei Jesus. Mesmo. Que daí foi nessa situação de arrumar um trabalho. E aí foi uma porta atrás da outra, né? Porque eu ganhei um trabalho já numa semana depois, né? Eu cheguei ali, o rapaz me ligou e disse assim, não, já bati aí, eles estão pagando pouco e nem estão contratando, não. E aí eu pensei, não, é só para esmorecer minha fé, só. E aí eu continuei querendo, estava um desespero para achar o trabalho. E aí quando eu entrei ali, ele disse assim, rapaz, acabou de rebentar um cabo de fibra ótica, estou precisando contratar alguém ali. O que tu ganhava lá, eu vou te pagar aqui. E aí eu já entrei até com o meu salário, que era o que eu pedia para, né? Eu disse assim, não posso ganhar menos. E ali eu ganhei, passou 2 meses. Depois, meu salário ali era perto de R$1.000, 2002, era um salário bom, né? E aí eles passaram para 3.600, abriu uma outra porta e ali eu ganhei o dinheiro. Só que aí depois é que eu fiquei, né? Dei mais uma fraquejada. E aí um ano depois é que eu fiz um voto com Deus, uma situação que eu passei. Então, ali, conforme o pastor disse lá, o irmão foi lá, arrumou um emprego. Né? Deus honrou a palavra do pastor. Aí, arrumou um emprego. E a partir disso, aí ia às vezes na igreja, daí começou a ir às vezes. Aí eu comecei a ir às vezes. Ia às vezes. Aí como estava ganhando dinheiro, estava ganhando bem, um pouco ia para a igreja, um pouco já ia para as companhias, para a promiscuidade, para exatamente. as festas. Na verdade eu larguei a promiscuidade. Eu consegui largar o trabalho. Eu comecei. O trabalho e aceitar Jesus. Eu tinha uma libertação assim, que foi uma coisa impressionante. Eu não tinha vontade. E eu não queria ter relacionamento. Eu comecei já a querer andar numa linha reta. Era uma coisa que ficou em mim, entendeu? Eu não queria mais aquilo. E eu estava sempre, principalmente nessa área. E às vezes vinha, moça atrás, os pratos chegavam e eu só dizia não. Eu só dizia não queria e consegui. Só que chegou uma hora que eu caí, entendeu? E ali naquilo ali eu fiquei naquela queda que eu tive ali, uma pessoa ficou me atentando muito tempo e sempre procurando. Acabou que eu caí naquilo ali, entrou uma coisa na minha cabeça que eu achei que eu estava com o visor meio verde. E aquilo entrou na minha cabeça, eu não sei, mas foi um propósito de Deus aqui. Porque eu dizia, eu tô com HIV, comecei a botar na minha cabeça, o cabelo da mulher estava caindo. E eu só vi, eu sei que foi, entrou um medo assim, eu era meio hipocondríaco e tudo, eu comecei a sentir como se fosse os sintomas do HIV. A minha cabeça produziu tudo. Eu dizia, nem que tu dissesse, nem que chegasse assim, um amigo meu, tu não tá, rapaz. E eu dizia, não, desesperado. Não, tá desesperado. Aí eu fiz um voto, eu disse, Deus, se tu me livrar dessa, porque eu sempre tinha medo, às vezes, apesar de ter essa vida meio bagunçada, eu tinha medo, de acontecer, né? Hoje ainda tem, um monte de remédio, mas naquela época era um terror, né? E eu fiz um voto com Deus, assim, vou ficar firme e não quero mais saber, mulher só casando. E aí fiz o exame, não deu nada, né? Aí foi aquele alívio, mas aí como eu tinha feito o voto com Deus, eu fiquei firme. Aí no final apareceu uma ex-namorada minha, que eu gostava muito, e eu estava indo para os Estados Unidos, 2003. E estava naquele negócio, né? Só que os poucos versículos que tinha na minha cabeça, ficou um sai do meio da tua parentela, que a gente faria uma grande nação. E aí estava esse negócio, né, dos Estados Unidos, meu irmão, que inclusive ele faleceu, né? E ele me chamando para ir para lá, né? Ele era um caçula, né? E ele me chamava para ir para lá, ele e a mulher dele. E aí, falando que ela estava melhor, e aí eu acabei que, debaixo dessa palavra, eu batizei um dia antes de ir para os Estados Unidos. Tem um rapaz, até meu testemunho foi muito tempo que não foi na igreja. Eu tinha muita vergonha de andar. A vergonha, para te falar a verdade, eu só perdi a vergonha com 30 e poucos anos. Até para mim subir num altar foi difícil. Deus teve que fazer toda uma, um negócio. Uma transformação. Não uma transformação. Teve que armar uma situação para mim cair no altar, entendeu? E daqui a pouco,
Mas olha, aí como eu tinha, né, esse problema de timidez, eu não consegui fazer um curso na igreja, né, de batismo, nada ali. Eu já estava indo aí. Eu peguei carona com um rapaz daqui de Santa Vitória, inclusive também faleceu de câncer há pouco tempo. E ele foi falando para me batizar. E aí, quando eu cheguei lá em Porto Alegre, né, foi dia 13 de fevereiro de 2003. Quando eu cheguei lá, já estava no dia de eu ir, apareceu um rapaz do Uruguai, um outro do Paraná. Sei que uns 3 rapazes lá como se fosse missionário. Eu fui batizado, não foi por gente, foi gente que se reuniu lá para fazer uma missão. Eles estavam abrindo trabalho e aí eles me batizaram ali, eu lembro, perto da Carlos Gomes, ali acho que era, passando o ônibus numa banheira, ali me deram um mini curso ali, e ali me batizaram e aí eu fui embora para os Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos eu fiquei 10 anos. Cheguei em 2003, fui embora em 2012. Em 2012 eu fui embora. E como... Voltei para cá, na verdade. Sim. E como que era a rotina lá nos Estados Unidos? A rotina com a igreja? Foi ali, por exemplo, ali que eu te falei, ali, quando eu tomei essa decisão de servir a Deus, em seguida eu fui para lá. Aí essa namorada que eu te falei, ela foi atrás. Estados Unidos também? Também foi. Só que lá Deus já me deu umas experiências, um mês depois eu estava dormindo, eu falei com ela, assim, ou nós casamos, ou cada um para o seu lado, porque eu vou servir a Deus, não adianta. Eu fiz uma decisão, eu gosto de ti, mas eu gosto mais de Jesus do que de ti. Entre ele e tu, eu vou ficar com ele. Então, se tu não quer ficar na igreja, e ela vinha na igreja, tentou até, né? Só que cada vez que entrava na igreja, ela ficava com aqueles olhos de coruja, assim, não sentia nada, e eu chorando, né? Sentindo a presença de Deus. Chegou um dia de manhã, umas 5 da manhã, eu falei, espírito imundo, sai daqui. No outro dia nós brigamos, saiu cada um para o lado. Mas foi um mistério de Deus também, porque eu não sabia a autoridade que Deus me Deus que expulsou, Deus não queria aquilo para mim. E aí depois fiquei sozinho sempre. Passei 10 anos nos Estados Unidos, ali comecei minha caminhada. Mas na igreja daí? Na Assembleia de Deus. Na Assembleia lá, firmou. Porque eu cheguei na Assembleia e eu comecei a ver, é uma igreja mais pentecostal, né? Sim. E eu comecei a sentir mais a presença de Deus, aquela coisa mais espontânea, mais, né? Mais espírito, na verdade. Então, eu cheguei ali e eu disse assim, e eu lembrei também... Mais focado no... porque quando eu aceitei Jesus, eu lembro que tinha 500 pessoas na Batista e só um moreno alto falava em língua. E eu olhei aquilo ali me chamou a atenção, ele estava... Casualmente ele estava perto, e eu fiquei assim, poxa, mas eu queria falar um negócio desse, e eu fiquei olhando, né, não olhava para trás, né, mas eu ficava tentando ouvir o que ele estava falando. E quando que aconteceu o batismo no Espírito Santo? Olha, o batismo no Espírito Santo comigo foi difícil. Foi lá nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. A igreja era pentecostal, direto, né, uma igreja muito avivada, né? Pastor Francisco, né? Era do apóstolo Uriel de Jesus, o pai da Elaine de Jesus, era o mesmo ministério. E ali eu disse assim, é isso aqui que eu quero. E foi ali que eu fiquei, só que eu via todo mundo chegava às vezes, o pregador, né, em congresso que fazia, venham aqui na frente, e o povo sendo batizado, tinha uns que visitavam a igreja num dia, e era batizado, e eu nada, e eu orando, porque depois, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei crente mesmo. Sim. Eu fiquei crente mesmo. Mas queria ser batizado e via, esse aqui chegou hoje, foi batizado, e eu nada comigo, nada acontece. E aí, eu via as pregações também, né? Aí, como eu via as pregações, né, eu comecei a pedir para Deus, né? De baixo, eu ouvi os testemunhos também, né? E aí, chegou um dia que um rapaz, eu estava, né, buscando ali, né? E um rapaz dizia para mim, um evangelista que eu conhecia, ele disse assim, Léo, tu tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Se tu não buscar o batismo do Espírito Santo, Deus quer te usar, mas tu vai precisar ser batizado com o Espírito Santo. E aí ele falava para mim buscar, né? Ele me provocava, tá vendo? Ele dizia assim, tu tem que orar. Aí queria, às vezes, tinha uma reunião de oração, ele disse, hora e busca, pede. Não, e eu orava, eu me enrolava todo, eu via que os outros fluíam, eu ficava uma vergonha. E aí, depois que foi batizado com o Espírito Santo, realmente teve uma diferença, né? Até hoje, né? A diferença está aí, né? Porque eu não tinha coragem de falar em público. E comecei a pedir, né? E orava. Na verdade, foi a partir do batismo do Espírito Santo que destravou a timidez. Destravou a timidez. Eu ainda tinha um pouco, porque para mim, pegar o microfone era
o microfone para mim era um monstro. Só que eu sentava no fundo, eu sempre fui muito tímido e gostava de sentar no fundo. Eu nunca gostei, porque tem gente que der um microfone para ele pega que nem pirulito. E fala com a maior naturalidade, sem o Espírito Santo. Se tu não der, acha até ruim. Eu não, eu sentava no último lugar e o Espírito Santo dizia assim, um dia tu vai ter que falar lá em cima. Deus, ele fez um negócio que não sabe quando começa, vai afunilando. Sim. Daqui a pouco me chamaram para ser cooperador, aí eu ficava na porta, sempre tímido, sempre sentava mais no fundo, né? Mas eu comecei a orar, e esse meu amigo me incentivou muito. E eu orava e pedia, aí chegou um dia, não foi nem num congresso, não foi nem com um pregador famoso, um amigo meu, ele era filho de pastor, só que ele é um camarada que ele era batizado no Espírito Santo, só que ele deliberadamente, ele quis viver um pé lá e outro cá. Chegou uma hora que Deus usou um profeta e disse para mim assim, olha, eu vou tirar umas amizades tuas. E eu tinha uma amizade forte com ele, assim, né, de uma coisa forte, assim, mas ele tinha aquela carnalidade, mas era uma pessoa boa, entendeu? Uma pessoa, né, que tu via assim, na verdade, tinha amor, a carnalidade, né, o mundo lá fora, E aí ele até disse assim, olha, eu saí um pouco de perto de ti, porque ele era filho de pastor, conhecia, e eu não queria te atrapalhar teu caminho. E quando ele saiu, eu também não entristeci, né, eu vi que era, mas não entristeci, eu entendi que Deus estava tirando, né. Sim. Mas um dia, mesmo desviado assim, e às vezes ele ia no culto comigo, ele sentia, ele falava umas línguas que eu não sei, era um mistério tão grande que eu nunca vi, mas era uma coisa linda assim de ver. E ele chegou, mas sempre falando de Deus, sempre, né? E ele chegou um dia e foi me visitar, e tinha um outro irmão, só que eu sempre fui de oração. Desde que eu converti, eu tinha um ministério de oração, até que depois na nossa igreja tinha 300 pessoas mais ou menos, 200 pessoas, e tinha oração das 5 às 7, e é pouca gente, mas eu estava lá. Das 5 às 7 da manhã, um ano assim, corrido, assim, faltava muito pouco. E eu orava e pedia, e via daqui a pouco, todo mundo dizia assim, mas Senhor... E eu já estava descrente já que eu ia ser batizado, sabe? Eu não acreditava. Aí eu vi o Marco crescer uma vez, falando assim, começa com a subiriana, não sei o quê. E eu comecei a imitar aquele negócio, só que eu tentava e não sabia nada. Não ia. Aí mas eu sentia o fogo. Sim. Porque eu orava de madrugada e orava pelo meu irmão também, que, né, eu orava muito por ele, que não era crente, né? E eu, como eu orava muito pela família, estava sempre intercedendo. Morava com o irmão lá? Nessa época o meu irmão chegou a morar comigo, o relacionamento desmanchou e ele veio morar comigo nessa época, né? E aí eu estava um dia no meu apartamento ali, aí comecei a orar com um irmão, eu lembro, o irmão Márcio, um carioca, e o Elias, né? Hoje acho que ele mora na Noruega, eu acho. E aí o Márcio foi embora, e eu e o Elias ficamos orando. Só que ele começou a falar em línguas, né? Daquele jeito que ele começou a falar em línguas, começou a chorar e sentir forte a presença de Deus. E eu comecei a sentir também, né? E aí eu comecei a sentir forte a presença de Deus, e aí eu disse assim, eu falei, Jesus, me batiza. E aí quando ele ouviu, eu não sei se ele ouviu, porque eu falei meio baixo, né? Aí naquela hora, né, era mais de meia-noite, ele botou a mão no meu coração assim, e ele falou, receba. Quando ele falou, né, quando ele botou a mão no meu coração assim, que não era de botar a mão, né, ainda mais, né, ele tinha muito temor de Deus. Quando ele botou a mão assim, as línguas desatou. Aí eu comecei, acho que era meia-noite e pouco, eu fui até às 5 da manhã falando em línguas. E aí na hora só que uma hora eu comecei a botar, o diabo começou a botar que era eu, que ela no meio começou a parar, né, aquele mover, ele também parou, ele ficou me olhando, né. E aí ele pensou, soltou de vez. Aí veio um questionamento assim, mas será que foi Deus? Aí eu disse assim, mas eu já aprendi que o diabo não ouve, né, o que a gente fala, né, o que a gente pensa, né. Eu disse assim, só que a gente fala, eu disse assim, Senhor, se foi tu, o Senhor derrama um poder maior aí, eu vou sentir de novo, que eu não vou ficar nem de pé. Aí daqui a pouco parecia, quando veio descer um poder, eu fiquei como bêbado, de um lado e para o outro, quase caindo, mas não caí. Eu disse assim, não, foi Deus mesmo. E aí, desde esse dia aí, eu só queria falar em língua, né? Que maravilha, irmão, que bênção, que belo testemunho. Daí, diante, como que foi seu ministério? Aí eu passei
né, o problema da timidez, a igreja que eu congregava, eles usavam terno, né, e gravata, e eu acostumado, né, no Hermenegildo e surfando sempre nessas surfistas, sempre de praia, eu sempre andava mais de bermuda, e roupa mais largada, né. Aí um irmão, uma vez, até eu lembro que ele estacionou do meu lado e disse assim: varão, tu sabe que tu vai ser obreiro, né, e tu vai ter que botar um terno e uma gravata. Aí eu falei, disse assim: rapaz, não vou nem em casamento para não botar terno e gravata, né, que às vezes a gente é obrigado, né. Eu falei, eu disse assim: eu não vou botar não, nem que... E aí eu disse assim: não, mas pensa assim, ó, como se fosse botar uma armadura, vindo para a guerra, põe um paletó. Aí ele falou assim: mas eu nunca pensei em colocar, né. Só que aí, uma vez minha mãe veio daqui do Brasil, né, ela ia nos visitar lá, levou a gravata, né, que estava ontem aqui no estúdio, ela levou a gravata e eu não sabia, eu não gostava só que hoje, por exemplo, eu saí da Assembleia, hoje eu uso terno e gravata, onde eu vou eu uso terno e gravata, eu não fico sem, né? É interessante que eu peguei o costume de assim: não, o que é bom eu vou guardar, assim, representa bem o reino de Deus, e até hoje eu uso, mas eu não consegui usar também não. Por que o irmão veio de lá para cá? Dos Estados Unidos para cá? Eu queria muito vir, entendeu? E eu fui lá para ganhar dinheiro. Só que aquele negócio que era fazer uma grande nação, que eu saí de lá, eu achava que era dinheiro. Eu disse assim: eu compro 2 apartamentos, faço minha vida e já estou mais tranquilo lá no Brasil, né? Só que cheguei lá, o Espírito Santo, Deus trabalhou tão forte assim na minha vida, assim, foi cada experiência que Deus foi me dando, assim, de muita oração, né? Muita entrega. E tinha coisa que eu queria ganhar dinheiro e Deus falava: não, tu não vai ganhar dinheiro. Eu não vim aqui para te enriquecer. Eu te trouxe aqui para trabalhar na tua vida, para fazer algo grande. E eu entendi que era as almas, era Deus me preparando para a obra dele. Mas eu tive que me desapegar de muita coisa, do dinheiro. Eu tinha uma vontade de ter dinheiro. Eu tinha uma vontade, eu ganhei bem uma época, até diziam assim: pô, mas tu tinha carro bom, hoje tu... né, eu andei com Kombi velha, com coisas, às vezes, né, lá mesmo onde eu estava lá em Correntina, porque eu voltei de lá, né, e Deus me deu uma visão nesse Hermenegildo aqui também, e foi por isso que o pastor também botou aqui a igreja, eu acho. Ele sabe dessa visão que eu tive nos Estados Unidos. Eu lá nos Estados Unidos eu vi um barco muito grande, entendeu, aqui nessa praia aqui, começava na casa do meu avô, que é um pouquinho para ali, e aquele barco eu via, tinha um homem lá dentro, mas ele era muito grande, era um cargueiro, só que ele parecia uma lancha, não parecia um cargueiro, era muito rápido. E aí ele fazia a volta na frente da casa do meu avô e até a saída da minha casa. E aí o homem subiu com aquele barco, só que quando ele subiu se transformou num ônibus. E aí vinha um homem que estava dirigindo o barco, e eu vi que era Jesus, sabe? Era uma coisa que eu senti uma paz tão grande. E ele falou para mim: eu tenho muitos na terra. Só que nessa época eu não era pastor, eu era um obreiro, entendeu? Ali da Assembleia, nem sabia o que Deus ia fazer comigo, nem tinha pretensão de ser pastor. E aí eu vi aquele barco subindo e o homem disse para mim assim: ó, eu tenho muitos na terra e eu vou te dar um para te cuidar. E aí eu entendi que era a obra. E aí de tudo começando aqui, era como se fosse dizendo: vai começar lá no sul, só que ele subia para o norte, entendeu? Vai começar lá nessa praia, nessa praia aqui. E aí eu senti que era a igreja, era a obra de Deus, né? Mas eu estava lá, eu era diácono ainda da Assembleia. Aí quando cheguei aqui, fiquei 3 anos em Pelotas, né, na Assembleia de Deus, com o pastor Cristiano Moura. E aí foi aí que eu fui para Minas, um pastor que eu ajudei, né? Ele era amigo do meu irmão, né? Era diácono ainda aqui? Não, aqui eu já vim como presbítero. Lá na Assembleia de Conselheiro. A cooperadora eu passei direitinho, não pulei etapa nem nada. Eu até ficava assim: pô, mas fulano já passou na minha frente. Mas graças a Deus, hoje eu aprendo isso e ensino para os outros, né? A gente tem que pegar os degraus para a gente chegar lá em cima, chegar bem preparado, né? E aí eu fiquei 3 anos na Assembleia, queria usar, tinha instrumento, porque me disseram, eu disse assim: ó, compra tudo aqui nos Estados Unidos, que Deus vai te usar essas caixas que tu tá vendo aí, ó. Eu comprei nos Estados Unidos, comprei teclado, tinha uma bateria da Tama, até não sei, eu vendi
às vezes eu tenho um pouco de arrependimento, né? Tudo o som essa mesa de som, tudo aqui eu comprei lá, né? Violão bom, tudo, né? Os cabos, tudo. Só que cheguei aqui, eu sempre fui muito obediente, entendeu? Porque para mim, igreja não é boteco, tu não sai abrindo igreja porque tu quer. É Deus que tem que abrir a porta e tu só, né? E tu entrar no projeto que Deus já preparou para fazer ali no lugar, entendeu? Tu só faz parte do negócio. Então eu não usava, eu até perguntava a Deus, mas por que comprei esse troço 3 anos parado? Um dia roubaram minha casa, eu estava doente no hospital uns 8 dias, e me levaram para Porto Alegre, porque Pelotas não deu conta, eu estava quase morrendo nessa época. E eu saí do hospital e disseram, roubaram tua casa. Eu disse, pronto, roubaram tudo. E eu dizia assim, Deus, se roubaram é porque esse negócio de pastor é conversa fiada, não era da minha cabeça. Cheguei lá, roubaram uma televisão, olhei, tava as caixas, teclado, as coisas caras, tudo ali, ninguém tocou em nada, microfone, meu pai... Roubaram outras coisas, não. E o meu pai, não, roubaram só uma televisão, meu pai dizia assim, meu pai foi devagar, não queria que eu fosse, meu pai era 140, ele foi a 60 por hora me preparando, tu tá preparado, porque ele dizia assim, eu ainda fui reclamando com Deus podia ter deixado eu vender o negócio, né? Mas cheguei lá, tava tudo intacto, eu disse assim, não, Deus ainda tem plano. Aí me convidaram, né, para fazer um evangelismo lá em Minas Gerais, quem é meu pastor hoje, né? Eu conheci ele através do meu irmão também usava droga, meu irmão... Esse que veio dos Estados Unidos? Meu irmão morava nos Estados Unidos, bebida, ele tinha uma vida bem bagunçada também, gostava muito de noite, tipo que nem eu, assim. Mas ele sempre foi trabalhador, uma pessoa boa, entendeu? E eles tinham muita amizade, só que esse pastor estava desviado, né? E ficou amigo do meu irmão. E eu lembro que no início, quando eu estive nos Estados Unidos, eu vi ele expulsando demônios, só que depois eu não vi mais. Fui num dia numa igreja, e aí casualmente fui, eu não queria ir até, meu irmão fez uma festa, eu disse, mas vai ter droga, eu tinha muita comunhão com o Espírito Santo sempre, né, o que a gente busca, e ali o Espírito Santo disse assim, não, vai lá, é teu irmão. Vai lá, nem que seja só para ir lá, dar um abraço nele e ir embora. Só que cheguei lá, estava o pastor, desviado. Aí fui lá e comecei a falar com ele, né? Como eu andava sempre, né? Estava muito cheio de Deus, assim. Aí comecei a falar com Deus, ele tomando cerveja, de calça rasgada, todo boy. E aí eu disse, rapaz, mas eu lembro de ti expulsando demônio. E aí saí dali, ele estava com a vida, casamento destruído. Ele estava com a vida dele toda arrebentada. Os filhos já estavam chamando ele de traste. E aí eu falei, não, ele me levou na casa dele, um casarão, rapaz. Sabe um casarão? Sabe aquelas portas que vem nos Estados Unidos, grandona assim, tu olha assim, olha aquele lustre, aquela coisa, mas não tinha nada, casa vazia. Eles perdi tudo. Perdi família por causa da droga. E ele era um camarada, já estava lá em cima, lá no ministério. Tomou uma rasteira. E eu orei com ele, disse, não, vamos orar. Ele me levou até a casa dele, saiu da festa, orei com ele, fiz uma oração, lembro que eu ia, né, da cabeça até os pés orando. Ele disse que foi em outro lugar, fizeram a mesma oração, passando. E ele fez como ele teve muita intimidade com Deus, ele teve uma estratégia, ele ficou 1 mês ocupando todo dia. Onde tinha culto, ele ia para o culto. Aí ele foi liberto, depois de 1 mês, ficou família restaurada, família tudo. Hoje ele está com o ministério restaurado, a família toda restaurada, a casa dele restaurada, começou a vir comigo para a Assembleia. 1 mês depois ele estava pregando numa Assembleia de Deus, dando testemunho. E hoje ele está com um ministério grande lá de volta e é meu pastor. Glória a Deus. Tu vê como é interessante. Aí ele lembrou de mim, aí chegou lá e chegando lá em Minas Gerais. Aí ele chegou em Minas Gerais, e quando ele chegou em Minas Gerais, ele não tinha o documento. Aí conseguiu o documento e veio, fez um evangelismo lá. E aí quando ele fez o evangelismo foi muita gente, aí me chamou, lembrou de mim. E aí disse assim, aí eu estava aqui, eu disse assim, aí eu não sei se eu vou orar. Quando eu falei em orar, né, se eu ia para o evangelismo, eu disse, não, vou te pagar a tua passagem. O meu irmão ia casar, esse meu irmão estava nos Estados Unidos, casualmente ele foi morar em Minas. Ele chegou em Minas primeiro que eu, que nem nos Estados Unidos. Eles eram, né? Aí eu pensei assim, então, será que Deus não quer me levar para lá no dia do casamento do meu irmão, que eu não vou? Aí eu perguntei, que hora que tu vai querer, que dia que tu vai querer que eu vá?
No mesmo dia que a minha mãe marcou a passagem que estava marcada da casa do meu irmão, foi o dia que ele me liberou para me voltar. Só que quando eu cheguei lá já no evangelismo, lá, o coração dele já começou a queimar que eu ia ficar lá. E o negócio cresceu num caso muito católico assim, mas a casa encheu, entendeu? E aí desde o primeiro culto que a casa encheu, muita gente foi convertido, o tráfico ficava em cima da igreja. Eu tenho cada testemunho assim, de gente jogar pedra, traficante, jogar pedra, depois se converterem, depois está ali comigo, o rapaz, ele tem que vir me ajudar aqui. Ele era do tráfico, era o diácono do traficante lá, entendeu? No maior, ele já veio pregar aqui, o Pedro Henrique. Então, lá Deus me deu muito testemunho, muita coisa forte aconteceu com o meu ministério, assim foi. Eu creio que lá foi uma preparação para Deus me trazer para cá, porque aqui não é um lugar fácil também, entendeu? Exato. Então, agora nós vamos começar a falar desde esse mistério de evangelismo, desse trabalho que foi feito lá. Mas eu vou pedir, o irmão tem um horário disponível para amanhã? Temos sim. Então, vamos organizar para nós dar continuidade amanhã, porque os irmãos já estão chegando aqui para o curso de evangelismo. Amém. E na verdade o que acontece? O nosso assunto está tão interessante e o Espírito Santo está mostrando, dando um testemunho poderoso para nós da obra de Deus através da vida do irmão aqui, que o tempo correu que a gente nem viu, né? Começamos a conversar aqui e o tempo passou. Então, meus queridos irmãos, nós vamos fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, se você gostou, está gostando aí, quer continuar vendo a glória de Deus, a maneira com que Deus age na vida das pessoas, a forma extraordinária que Deus tem para mover os seus servos, e como o seu servo, quando ele se rende na presença de Deus e permite ser usado, o Senhor é que aplana os caminhos, que mostra a direção, e Ele te leva para lá, para cá, e Ele te leva, porque Ele tem um plano certo para a tua vida. Então nós vamos continuar, amanhã nós vamos gravar novamente a segunda parte, que daí nós vamos entrar lá de Minas Gerais, a questão do evangelismo e entender como o irmão chegou até aqui, para nós poder acompanhar os planos de Deus aqui para esse lugar, na vida de todas essas pessoas que estão aqui, para montar um grupo de evangelismo, um lugar onde eles vão ser pioneiros. Eles vão ser o primeiro grupo de evangelismo, realmente, aquele evangelismo raiz, de casa em casa, de falar com as pessoas, de se colocar, se doar, dar o seu melhor, o que tem, em prol da obra do Senhor. Então, é como nós falamos ontem na reunião, Deus usa o improvável. E aqui no Hermenegildo está nascendo um grupo de evangelismo, algo que é improvável por uma região que aparentemente ela parece estar cercada. Então, vocês estão todos convidados a acompanhar o segundo vídeo aqui. Vocês vão ver alguns cortes também da forma com que nós vamos conduzir aqui o treinamento de evangelismo dessa noite. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor Jesus invada seus corações.